qual a universidade está inserida. Só alguns dados, um retrato, um panorama, porque para falar dele demandaria muito tempo e nós não temos tanto tempo assim. Só alguns dados. Se hoje fosse universalizado os padrões médios de consumo de um cidadão dos Estados Unidos, cidadão médio, o padrão de consumo dele fosse para todo mundo, a gente precisaria de 5 planetas Terra e 1/4. Se fosse universalizado os padrões de consumo de um cidadão médio dos Estados Unidos. Nós não temos 5 e 1/4. Talvez nós só tenhamos 1/4 atualmente. E a Terra está sendo consumida de uma maneira absurda. A ONU já anunciava em 2008, falando sobre desequilíbrio climático, fruto de um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que reúne mais de 2.000 cientistas do mundo todo, que chegaram à conclusão sobre o desequilíbrio climático e o aquecimento global na média da temperatura, fizeram um relatório, o IPCC, que é esse painel intergovernamental, dizendo das causas antrópicas, ou seja, o ser humano está causando isso. Isso já é objeto e resultado de inúmeras pesquisas científicas no mundo todo. E o ministro das Relações Exteriores disse que isso não existe porque ele esteve na Itália e estava fazendo frio. Não sei se dá para rir de uma coisa dessa, falando da recepção de pessoas que vão estudar, que vão fazer ciência, que vão fazer pesquisa. De qualquer maneira, a ONU anunciava em 2008 que a humanidade se aproxima da beira do abismo, está entre aspas, o que se traduz em eventos imprevisíveis e não lineares que podem abrir a porta a catástrofes ecológicas que irão transformar os padrões de colonização humana e minar a viabilidade das economias nacionais. Uma advertência que a ONU nos faz no relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano de 2008. E na Itália faz frio. Cerca de 7 milhões de pessoas, 7 milhões de pessoas num mundo de 7 bilhões, pessoas que compõem o grupo de 1% mais rico, dos mais ricos do mundo, 1%, ficaram com 82% de toda a riqueza global gerada em 2017. 7 milhões dos que compõem esse 1% ficaram com 82% de toda a riqueza gerada no planeta em 2017. As 8 famílias mais ricas do mundo já têm tanto dinheiro quanto 50% da população do planeta, ou seja, mais dinheiro, 8 famílias, do que 3,7 bilhões de pessoas. No Brasil, quase 30% da renda está nas mãos de apenas 1% da população, quase 30% da renda. Mas 53% da renda está na mão de 10% da população. 47% tem que ser dividido entre os 90% restantes. 52 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza, 1/4 da população do país. E desses, 15,2 milhões estão em situação de extrema pobreza. Cerca de 821 milhões de pessoas no mundo sofrem de fome. Você sabe o que é sofrer de fome? Não é só ter fome antes de comer. Não é só passar um dia de fome, mesmo que coma um miojo à tarde. Que é fome, né? E comer um miojo à tarde também não é segurança alimentar, mas elas sofrem de fome, sem nenhuma perspectiva do que vai comer no dia. 821 milhões de pessoas, quase 1 bilhão no mundo, de acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Mineradoras como a Vale sacrificam vidas humanas e a natureza como se fosse apenas refúgio de suas atividades rentáveis de mineração. Caso de Mariana, de Brumadinho e das outras que estão arriscando de se romper, fora os outros impactos ambientais que não viram escândalos por não ser tão assustador de imediato como essas. Os negros representam 71% das vítimas de homicídio no país e a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. A cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. A taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo e, segundo o relógio da violência do Instituto Maria da Penha, a cada 7,2 segundos uma mulher é vítima de violência física.
Em 2017, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram mortos em crimes motivados por homofobia. O número representa uma vítima a cada 19 horas, segundo o levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia. A humanidade está se aniquilando aos poucos e não percebemos, pois estamos ocupados, querendo saber o final da novela, do campeonato de futebol, do Big Brother. As pessoas estão vendo o mundo pelos memes e textos de Facebook, do WhatsApp. Ou a gente se informa por meio de blogs e sites, institutos que propagam certa ideologia disfarçada de conhecimento científico e ainda querendo se dizer superior ao conhecimento da universidade, porque Universidade Federal é balbúrdia. Verdade está naquele site de um pensador obscuro, verdade está naquele blog de um instituto que surgiu, muitas vezes, no instituto de pesquisa. Isso é verdade? Não vou dizer, mas vocês podem procurar. De uma dessas famílias, dessas 8 famílias, que detém mais riqueza do que 50% da população, a família Koch, que mexe com mineradoras, que mexe com petrolífera, lá nos Estados Unidos. Procure saber quem é a família Koch e como ela trabalha um saber fora do ambiente acadêmico e, ao contrário, tentando destruir a pesquisa científica, financiando, inclusive, o negacionismo do aquecimento global e etc. Bom, como isso deve preocupar a universidade? Como eu falei, nós não estamos nesse mundo, nós somos esse mundo. Nós somos esse mundo, nós não estamos aqui de passagem. Embora a nossa passagem seja transitória, mas é uma passagem permanente naquilo que a gente vai deixar. Assim como foi permanente a passagem das gerações anteriores que construíram esse mundo no qual a gente está. Eles deixaram isso, mesmo os anônimos. E se nós viramos as costas para esse mundo, nós viramos as costas para nós mesmos e nós viramos as costas para a nossa espécie. O barco é comum, e se ele afunda, afogamos-nos todos nós. Todo mundo vai se afogar se esse barco afundar. Mesmo aqueles que acham que não tem que se envolver para evitar o naufrágio. Mesmo aqueles que preferem se envolver defendendo os já poderosos e enriquecidos. Vão afundar junto também. E primeiro do que os poderosos e enriquecidos que as pessoas defendem, mesmo sem fazer parte deles. Vão afundar primeiro. Não tem bote salva-vida para ser disputado, no caso da terra. No caso de um naufrágio, de um navio, pode ser, o bote salva-vida vai ser disputado. No caso da terra, vai afundar todo mundo. Todo mundo vai afundar. A diferença é o seguinte, é que aqueles que não se preocupam, ou que defendem aqueles que nos ajudam a afundar, esses aí, antes de morrer fisicamente, eles morrem moralmente. Eles se tornam um nada social. Um capacho daqueles que vivem no luxo. Um capacho daqueles que vivem a nossas custas e a custa da destruição do meio ambiente. Pior do que simplesmente morrer sob as botas dele, é morrer sob as botas dele defendendo os seus interesses. É morrer sob as botas deles, brigando aqui no nosso meio, em função deles, em função desse 1% da população, em função das suas propostas, em função do seu desejo de acabar com o pensamento crítico, de acabar com a ciência. Ciência que está sofrendo o tempo todo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por ter demonstrado dados com relação ao desmatamento, está sendo atacado, seu diretor foi destituído, foi colocado outro ligado aos militares, com absolutamente nenhum artigo científico publicado. O problema é que a ciência atrapalha, a ciência mostra a verdade. E a dignidade, num quadro como esse, é a escolha também. O lado que você vai ficar. É uma escolha. Viver com honra é defender seus iguais. Olha quem são seus iguais. Coloque a cabeça onde seus pés estão. Olha onde seus pés estão. Olha onde você mora. Olha como você se desloca. Olha o que seus pais fizeram para te manter vivo. Olha o que você faz para se manter vivo. Eu tenho certeza. Ninguém aqui pertence a 1% da população que concentra 82% da riqueza mundial, à custa da pobreza da maioria da população e da destruição da natureza.
Então, ninguém aqui deveria estar a serviço desse 1%. Ninguém deveria estar aqui para defender as ideias deles ou colocar o saber universitário a serviço deles. E sim, a nosso serviço, onde o nosso pé está fincado. De onde veio a vida da gente, a vida dos nossos pais, a vida dos nossos avós. E não veio das instituições bancárias, não veio da ArcelorMittal, não veio da Fibra. O que nos mantém vivo e o que manteve a universidade viva não foram essas grandes empresas. E suas propostas defendidas no Congresso Nacional, que estão sendo aprovadas, também não são propostas para melhorar a nossa vida. Se nós não lutarmos para defender uma universidade voltada para o nosso mundo e para os seus problemas, a formação integral do profissional, do pesquisador ou do docente, dá lugar a uma formação de especialistas ou técnicos sem habilidades para compreender a totalidade do seu mundo, que envolve a sua própria área de estudo e também a sua área de atuação. Como resultado, o que aconteceria se a gente abandona essa luta? A gente vai acabar formando profissionais, pesquisadores e docentes com altíssima titulação, com ótima qualificação técnica, com altos índices de produtividade acadêmica, mas muitas vezes incapazes de pensar os fundamentos do seu saber, ou de conhecer criticamente a sociedade em que vivem, de compreender seus problemas, de pensar-se como parte integrante dessa coletividade. E muitos ainda, infelizmente, com uma moral distorcida, que acaba se igualando à corrupção que nós tanto criticamos na política e às vezes acabamos reproduzindo sob outras desculpas, sob outros argumentos dentro da universidade. A universidade reflete o mundo, mas também pode se transformar e contribuir para transformar o mundo. Para isso, é necessário que na sua formação, na formação de vocês tentem casar qualificação teórico-científica, não se pode abrir mão disso de hipótese alguma, uma qualificação teórica e científica de primeira, mas casar isso com conhecimento humano e social. E que nunca se esqueçam de onde vieram e de onde vêm os recursos que sustentam vocês, que me sustentam. É do meu salário. A luz que acende na sua sala de aula, o ar-condicionado que refresca a sua sala, a energia que liga o data show, tudo isso vem da sociedade, dos impostos que todos pagam, e mais paga proporcionalmente quem é mais pobre. O banqueiro não paga imposto proporcionalmente e os ricos desse país não pagam proporcionalmente os impostos que deveriam pagar. Isso deve ser considerado em todas as áreas de formação universitária. Uma maneira de caminhar nessa direção é assumir o desafio de intervenção nesse mundo em crise. É importante conceber a universidade como parte de uma totalidade sistêmica e integral e tomarmos consciência de que não somos uma unidade isolada que trava apenas relação de fronteira com o mundo e outras instituições, no sentido de que, de vez em quando, nós vamos lá. Então, nós somos parte disso. Parte disso. Precisamos pensar o mundo contemporâneo em seus aspectos fundamentais, para além do específico de cada área de conhecimento acadêmico. Parar com esse negócio de humanas para um lado, exatas para o outro, tecnológica para o outro. As ciências humanas pecam, capengam e erram se não conhece as ciências naturais, se não conhece o mundo tecnológico. As ciências naturais se tornam acríticas e não conseguem sequer fazer a si mesma sem o conhecimento das ciências humanas, da filosofia e outras áreas do saber. E a tecnologia vira os tecnólogos, ou as ciências tecnológicas, ou a aplicação tecnológica da ciência, como queiram falar, as engenharias, etc., vira instrumento de uso e abuso, brinquedinhos na mão de empresas, se não consegue compreender o seu significado, e pior, são usadas para interferir na natureza de maneira destrutiva, ao invés de ser pensada como alternativas para preservar esse mundo. Então não adianta querer achar que existe essa divisão, pode ser uma divisão legal para brincar no Facebook, mas o mundo é mais do que simplesmente uma rede social. Agir nesse mundo como elemento de transformação, postular os problemas da contemporaneidade como tema de estudo e aprendizado geral, tanto em áreas científicas, jurídicas, tecnológicas, humanas, etc. Todas essas são possibilidades que podemos alcançar, principalmente porque temos abundantes exemplos, isso a universidade também tem para oferecer, abundantes exemplos de estudantes e professores que já assumem esse desafio em seus trabalhos de ensino, pesquisa e extensão e na sua militância docente e discente. Vocês certamente vão encontrar
esses professores, esses estudantes, esses técnicos, e vão estar, se souber escolher, em muito boas companhias. Pessoas que têm, além de sua capacitação técnica, científica, teórica, humana, também uma consciência social que pode nos oferecer esse caminho que nós podemos trilhar. A universidade deve se tornar humanista em todas as suas dimensões. Os saberes podem se entrelaçar sem a fragmentação da formação profissional rápida e acrítica que o mercado exige e que é proposta que vai ser colocada para o Congresso Nacional decidir. Uma proposta de universidade acrítica, de formação para o mercado, de dependência do financiamento empresarial e o fim do pensamento crítico e o fim da universidade humanista. Os cursos, por mais técnicos e científicos que sejam, podem sempre repensar o seu papel social. A realidade assim nos exige. Não podemos enterrar a universidade na frieza autista de quem apenas executa o seu trabalho. Eu aprendi, só vou executar o meu trabalho. Eu sou pago para isso, eu vou fazer isso. Lembre-se, todos os oficiais nazistas, no julgamento de Nuremberg, diziam, eu não fiz nada, eu só segui ordens. Então parece que o único culpado de todas as atrocidades que eles fizeram foi as ordens que eles receberam de Hitler. Cuidado, que quando a gente fala, eu só obedeço às ordens do mercado, eu só faço o meu papel, eu não tenho responsabilidade, essa é a minha profissão, a desculpa é exatamente a mesma que foi dada pelos oficiais nazistas. Nós não executamos só o nosso papel, o nosso trabalho de maneira técnica e científica, delegando o problema da realidade para terceiros. E o desafio se torna ainda maior nesse período turvo da política brasileira. As perspectivas para o mundo acadêmico, infelizmente, como já foi dito aqui, tanto pelo reitor como pela presidente do DCE, não são as melhores e parecem indicar um caminho de direção contrária a uma universidade livre, integral e socialmente comprometida. Isso exigirá uma ação ainda mais crítica e ativa de todos os segmentos que compõem a universidade brasileira. Hoje, em assembleia da Associação dos Docentes, a sessão sindical dos docentes da UFES, foi deliberado por unanimidade um dia de paralisação, no dia 13, um Dia Nacional de Luta pela Educação, e vocês vão receber as notícias, certamente. O dia 13 vai ser um dia de mobilização, de paralisação em defesa da educação, contra os projetos de enterramento da universidade. Nós não estamos vivendo um período de um projeto de renovação da universidade. É o fim do modelo de universidade como a gente conhece e que tantos benefícios trouxe para o modelo, trouxe para a nossa sociedade. Então, todos nós temos que nos comprometer. O que está em jogo hoje é a própria ciência, o próprio saber racional, além da universidade pública. A história não vai perdoar a omissão dessa nossa geração. Portanto, vocês são convocados a entrar na universidade, a aprender com a universidade, a se formar na universidade, mas também a defender essa universidade. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas à Universidade Federal do Espírito Santo.